Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis para meditarmos na preciosa palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí, quando olhamos para esse texto, quando paramos para meditar, o que levou Elias, o profeta da cidade de Tisbe, e a ter a presença do rei Acabe, que era rei de Israel, era rei do Reino do Norte, o que levou Elias a falar para Acabe, a profetizar de forma tão profunda sobre a vida de Acabe? Primeiro nós temos que ver o contexto desta história, o contexto de como estava vivendo o Reino do Norte. Então nós iremos observar que havia uma idolatria muito grande no Reino do Norte. Havia uma idolatria, e o casamento de Acabe com Jezabel vai somar para que esta idolatria aumentasse, de forma que Deus ele resolveu intervir na história do Reino do Norte. Você vai ver que Deus ele vai chamar um homem. Ele vai mandar Elias, o tisbita. Até agora na história ninguém sabia quem era Elias. Até agora na história ninguém sabia que havia um profeta com as qualidades de Elias. E Elias ele vai até a presença de Acabe. Um homem simples, um homem que a palavra do Senhor diz, que a Bíblia diz que ele andava com uma roupa estranha, andava vestido de uma roupa de pelo de camelo, com um cinturão de couro, né, na sua cintura, calçava sandálias, um homem simples. E Elias ele vai profetizar na vida de Acabe. Eu quero aqui abrir um parêntese e falar com você, meu amado irmão, com você, minha amada irmã. Eu quero falar com você, pastor da igreja, com você que, ao invés de dar ouvido para os profetas do Senhor, você ignora-os por causa da sua vestimenta, por causa do seu português, por causa que não tem um status na sociedade, porque não tem estudo. Prestemos bastante atenção que profeta quem escolhe é o Senhor. É o Senhor quem escolhe os seus profetas. Profeta do Senhor, ele fala aquilo que o Senhor mandar ele falar. Você vai ver que este homem simples, este homem humilde, ele vai chegar de uma cidade insignificante, a cidade de Tisbe, que ficava nas terras de Gileade, e ele vai pregar para quem? Ele vai entregar a profecia para quem? Ele vai entregar a profecia para a autoridade máxima do Reino do Norte, que era o rei Acabe, marido da temida Jezabel. Jezabel significa noiva ou esposa de Baal. Jezabel era filha de um homem chamado Etibal. Etibal significa consagrado a Baal. Etibal ele era rei dali Sidônio, daquela região ali, né? Então Elias vai profetizar para a autoridade máxima. Eu pergunto para você nesta noite, você que se diz profeta, você que se veste bem, você que tem um bom carro, você que tem um bonito anel de teólogo, tu tens tido coragem de entregar aquilo que Deus mandou você entregar? Você tem tido coragem de profetizar para o prefeito, para o governador, para o deputado, para o político, aquele que chega na tua igreja na época de eleição? Tu tens coragem de profetizar na vida dele? Porque o profeta do Senhor, meu irmão, ele não é julgado pela sua indumentária, pela sua vestimenta. Ele é julgado pelo Espírito Santo que há na vida dele. Profeta do Senhor, você não vai ver um profeta abraçado com um corrupto, você não vai ver um profeta abraçado com um ladrão, você não vai ver um profeta de amizade com alguém que vive mergulhado no mundo das drogas.
Você não vai ver um profeta com más companhias, com péssimo testemunho, como nós temos visto nesses últimos dias. Pessoas que se intitulam profetas do Senhor, mas têm um péssimo testemunho. Vivem em adultério, são espancadores, batem na esposa, batem nos filhos, vivem em confusão, compra, não paga, assedia as mocinhas da igreja. Presta bem atenção, meu irmão. Presta bem atenção. Presta bem atenção, porque profeta de Deus, ele fala e as coisas se cumprem. Profeta de Deus, quando ele profetiza, o Senhor ele assina, porque ele está lá sendo a boca de Deus. Profeta é a boca de Deus na terra. Veja bem que o profeta ele recebe de Deus e entrega para o homem. Se for azeite, é azeite. Se for chicote, é chicote. O profeta ele tem que entregar. E Elias, quando ele vai na presença de Acabe, é interessante que ele diz assim, ó. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que Elias falou segundo a minha palavra? Será que o profeta ele queria ser mais do que Deus? Será que o profeta estava inchado? Será que o profeta estava se sentindo o melhor de todos? Não é assim não, meu amado irmão. Não é isso não. O problema é que o profeta ele estava na direção do Senhor. Ele estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Se o profeta Elias tivesse falado: em nome do Deus de Israel não haverá chuva e nem orvalho, para quem seria a honra? A honra seria dada a Baal. Se você puxar o contexto, você vai ver que Israel estava mergulhado numa idolatria por esta entidade cananeia. Era o Deus Baal, que eles diziam que era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade, das colheitas, das plantações. Então Israel adorava Baal em todos os lugares, adorava nos montes. O Monte Carmelo, por exemplo, o Monte Carmelo estava tomado de Balins. Balins é o plural de Baal. Cada localidade de Israel tinha um Baal. Baal Peor, Baal Berite, Baal Zebub. Este Baal Zebub, a adoração era feita com carnes estragadas. O povo entrava em transe, demônios entravam no povo e eles se alimentavam de carnes estragadas. Então, os Balins estavam ali, tomando conta de todo Israel. Mas por que Elias falou segundo a minha palavra? Nós falamos aqui, se ele tivesse falado segundo Deus de Israel, a glória seria para Baal. Se Elias tivesse falado em nome do Senhor, o Senhor de Israel era Baal. Pois Jezabel ajudou a fomentar esta crendice, esta adoração, essa idolatria em Israel, adorando Baal. Então, Deus manda o profeta lá. Presta bem atenção, você que é profeta do Senhor. Você mesmo que cuida da limpeza da igreja, você mesmo que fica na portaria, você mesmo que ninguém dá valor para você. Mas o Senhor colocou um espírito, te chamou para ser profeta. Então você profetiza. Profetiza, não te importa se vão acreditar ou deixar de acreditar. Entrega o que Deus mandar você entregar. Se Deus mandar você entregar, você entrega. Louvado seja o Senhor. Deus manda Elias lá, Elias vai falar segundo a minha palavra. Querido, porque Deus ele não vai dar a honra dele para a imagem de escultura, ele não vai dar a honra dele para demônios. Então Elias ele vai lá como representante do Senhor e diz, segundo a minha palavra, porque o Espírito de Deus estava na vida de Elias. E vai se cumprir, porque profeta do Senhor, a palavra se cumpre. Profeta do Senhor, a palavra se cumpre. Vamos seguir aqui. Se não segundo a minha palavra. No versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. E há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Queridos, vai começar a grande experiência na vida do profeta. Vai começar uma experiência agora pessoal com o Senhor. Ele vai dar ouvidos à voz do seu Deus. Ele entrega a mensagem para Acabe. Deus, ele vai cerrar os céus. Não vai chover sobre Israel. E os céus em Israel, esta situação vai durar por 3 anos e meio. E Deus, ele vai mandar o profeta para o Querite. O Querite no hebraico significa cortar, colocar o tamanho certo. Se estiver muito grande, vai cortando até ficar. Porque tem muitas pessoas que estão cheias de orgulho, tem muitas pessoas que estão cheias de cobiças. Então, quando Deus ele manda alguém para o Querite, o Senhor está preparando este profeta. Quando ele manda o profeta para o Querite, o Senhor está trabalhando o caráter do profeta. Quando Deus ele manda o profeta para o Querite, é porque ele se responsabiliza pela vida do profeta. Quando ele manda para o Querite, porque ele quer prepará-lo para algo maior. E em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que é profeta, você que é profetisa do Senhor, se você está passando por um momento ruim, está passando por um momento delicado, parece que o inferno se levantou contra você, você olha e não vê saída, lembra-te de Elias, lembra-te que o Senhor, ele está permitindo esta situação, que ele quer te levantar, ele quer te preparar para algo maior nesta terra. O Senhor vai te levar a outro patamar. O Senhor, ele vai fazer com que o teu nome seja soprado. O Senhor vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam que verdadeiramente você é um profeta escolhido de Deus. É necessário ir para o Querite. É necessário fazer aquilo que Deus está mandando. É necessário você colocar em prática a tua fé. É necessário você se deixar levar pelo Espírito Santo. O Querite não é o fim, meu irmão. Essa porta de emprego que não abre, não é o fim. Esta doença que surgiu na tua vida de forma repentina, não é o fim. Esta crise conjugal que está afetando o teu ministério, não é o fim. Acredita que não é o fim. Porque Deus, ele se responsabiliza por aquele que está no Querite. E esta fase vai passar, esta situação vai terminar. E tu vais fazer justamente aquilo que Deus está pedindo que tu faças. Veja bem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Versículo 5. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O contexto histórico vai dizer que esse ribeiro do Querite, ele se formava ali, era um ribeiro, era um riacho, que no inverno as montanhas de Efraim, elas congelavam, e quando chegava o verão, a neve derretia e alimentava aquele ribeiro do Querite. Ele desaguava no Jordão e, consequentemente, o Jordão desaguava no Mar Morto. Então, não era um riacho de grandes proporções, era bem modesto. Mas o Senhor, ele mandou para lá o profeta, e no 6 vai dizer assim, no 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Veja como Deus não vai deixar faltar para o profeta. Havia uma grande fome em Israel. Onde os corvos conseguiam pão para o profeta? Onde os corvos conseguiam carne para o profeta? De onde eles traziam, meus amados e queridos irmãos, para alimentar o profeta? Eu tenho ouvido nesses últimos dias muitas conjecturas. Porque os corvos eram não sei quem que andava pelo deserto. Vou falar uma coisa para você. Não adianta decifrarmos a mente do Senhor, não adianta decifrarmos aquilo que o Senhor deixou em mistério. Tem mistério que pertence somente a Deus.
tem mistério que é dele, não adianta o homem querer inventar. Aqui há um milagre muito grande, o Senhor provendo na vida daquele que ele mandou para o Querite, e assim ele vai fazer com você. Você não vai passar fome, você não vai passar miséria, você não vai passar limitações ao extremos, porque o Senhor, provedor, ele é contigo. Ele está permitindo esta situação, ele está permitindo para que você cresça, para que você desenvolva, para que você aprenda a crer nele cada dia mais, porque ele vai te surpreender com o que ele vai fazer. Meu irmão e minha irmã, você que é profeta do Senhor, não olha para o outro lado, porque para o outro lado você vai ver, enquanto você passa fome, tem certos profetas que estão se banqueteando, profetas que servem o outro lado, servem a Acabe, servem a Jezabel, mas não te preocupa com isso não, que há algo maior para você. O 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Agora o 7, e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ora, Elias, ele não profetizou que não haveria chuva, segundo a palavra dele? Então o Senhor lhe está cumprindo. Elias profetizou, e agora o profeta ele está passando também por privações. Secou o ribeiro, o Querite secou, e agora? Eu vou entrar em desespero? Não, eu vou esperar, eu vou atentar para a voz daquele que me mandou para o Querite. Aquele que me enviou para o Querite, ele vai fazer algo na minha vida. Aquele que me mandou para o Querite, ele tem novas experiências para mim. Até agora ele tem suprido, ele trouxe carne, ele trouxe pão. Eu bebia do Querite, mas o Querite secou. Para onde ele vai me mandar? O que ele vai fazer agora? Veja bem, vai entrar aqui uma nova fase da vida do profeta Elias. Vai entrar aqui agora a segunda fase da vida dele, que ele vai passar por um lugar chamado Sarepta, que significa lugar de fundição. Diz o contexto histórico que naqueles tempos, Sarepta era uma vila, era uma localidade onde eles confeccionavam armamentos. Então Sarepta, nós podemos dizer que foi um lugar de fundição, era um lugar de fundição, este é o significado. E ali, Elias, o Senhor o manda para a casa de uma viúva, né? Está aqui no versículo 8, então veio ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Né? Por incrível que pareça, o Senhor ele vai preparar o profeta no Querite e vai mandar para Sidom. E creio, meus amados irmãos, que Sidom era território do pai de Jezabel. A grande inimiga de Israel, e principalmente de Elias, porque Jezabel ela vai introduzir com força total a idolatria a Baal. Jezabel é o tipo daquela mulher manipuladora, né? Percebe-se que Acabe não tinha pulso, mas sim Jezabel. Então Deus prepara o profeta no Querite e o manda para Sidom, para a casa dessa viúva. O 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ele vai chegar na casa de uma viúva que não tinha nada praticamente. Ele pede um pouco d'água, ela dá, ele pede um bolo, ela disse, olha, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Né? Eu vou preparar o último bolo para mim e para meu filho. Né? Bolo pequeno. Vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, para esperar a morte, porque a fome era muito grande.
Mas aí o homem de Deus, quando ele chega numa situação dessa, quando ele está na direção do Senhor, quando ele sacrifica, quando ele santifica a sua vida, meu amado irmão, o milagre vai acontecer. Porque a boca do profeta do Senhor, na boca do profeta, há poder. Na boca daquele que teme a Deus, na boca daquele que consagra a sua vida a Deus, na boca daquele que passa pelo querite e não murmura, não reclama, há poder. Elias, ele profetiza na vida desta mulher. Elias, ele vai se compadecer desta mulher. Ele profetiza que o azeite da botija nem a farinha da panela se acabariam. Só era simplesmente para ela fazer um bolo pequeno e servir para ele. E a mulher fez um bolo pequeno e serviu. Eu quero abrir um parêntese aqui, né, para nós entendermos. Olha o 13, né? E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Um bolo pequeno. O profeta não pediu um bolo grande. Pediu um bolo pequeno. Depois tu fazes, mulher, para ti e para o teu filho. Mas dá prioridade aqui para o homem de Deus. Meus amados irmãos, o que não dá para entender ultimamente certos profetas aí, profetinhas, certos homens que abrem a boca e dizem que são profetas e vão pregar nas igrejas, dando preço, cobrando para pregar a palavra de Deus. O homem vai pregar 40 minutos, uma hora que seja, cobra de 3.000, 4.000, 2.500 reais por pregação. É profeta do Senhor. Será que é profeta do Senhor mesmo? Ei, pastor, abre teus olhos, abre teus ouvidos. Vê o que Deus está falando contigo. É profeta do Senhor mesmo? É profeta. O homem prega e não acontece nada. O homem prega, não há cura, não há libertação, não há nada. Mas é profeta do Senhor porque é famoso na mídia. É profeta porque tem conhecidos que são profetas, tem pastores grandes que são profetas. Presta bem atenção, meu irmão. O profeta do Senhor não é ambicioso. O profeta do Senhor, ele não é guloso, não tem um estômago avantajado para comer tudo que tem na casa das viúvas, comer tudo que há na casa dos irmãos. Profeta do Senhor, ele é santo. Elias, ele vai passar 3 anos lá no Querite. Em Sarepta ele passa 6 meses, segundo o contexto histórico. Elias, ele vai pedir, quando ele chega na casa da viúva, um bolo pequeno, um bolinho. Faz um bolo pequeno para mim, testando a fé daquela mulher. Faz um bolo, não precisa fazer um bolo grande. Quem pede bolo grande é profeta de Baal, meu irmão, que gosta de se banquetear, que gosta de comer bem, que gosta de beber bem, gosta de aparecer, gosta de arrotar soberba. Profeta do Senhor, ele é humilde. Profeta do Senhor, ele tem a imagem de Cristo, ele tem o caráter de Cristo. Profeta do Senhor, ele não se embaraça com o homem, meu irmão. Profeta do Senhor é do Senhor. Saiba fazer a diferença do profeta do Senhor para o profeta de Baal. Observa. O profeta do Senhor, ele é temente a Deus. O profeta do Senhor, quando ele abre a boca, o Senhor já está assinando a bênção, porque é profeta do Senhor. O profeta do Senhor tem intimidade com Deus. O profeta do Senhor, ele é a imagem de Deus nessa terra. Tem atributos especiais sobre a vida dele. E é isso que Deus vai fazer na vida de Elias. Você vai ver, para nós terminarmos, que Deus ele permite que Elias ele passe por essas experiências. Deus ele permite
que Elias passe pelo Querite. Ele permite que Elias passe por Sarepta, preparando o seu caráter, realizando o milagre da multiplicação, para que o Carmelo fosse conquistado para Israel novamente, para o povo de Israel. Que o Carmelo estava tomado de adoradores de Baal. Por isso Elias, ele marca o encontro no Carmelo. Convida lá os profetas de Baal, de Aserá, leva lá para o Carmelo. E para nós não nos alongarmos muito, nós vamos ver que fizeram 2 altares ali, os profetas de Baal profetizaram, invocaram, mas não existe outro Deus. Não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. E para provar que Deus era com o profeta, no versículo 37, vai dizer assim, Elias falando, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você está entendendo agora, meu irmão, o que Deus está falando conosco? Que toda essa situação que está acontecendo na tua vida, que todos esses percalços, esses atrapalhos, essas pedras de tropeços, que tem feito com que você sinta-se fraco. Poxa, será que Deus está vendo? Será que o Senhor está se compadecendo de mim? Ei, profeta, Deus, ele está no comando. Ele está te preparando como ele preparou Elias. O Senhor, ele não quer que você se sente na mesa de Jezabel. Você não foi chamado para compactuar com Jezabel, com os ensinos de Jezabel, com o que estão ensinando hoje, com o que estão pregando hoje muitos profetas de Baal. Você foi chamado para fazer a diferença. E Deus vai te levar no Carmelo, neste Carmelo espiritual. E você vai mostrar para estas pessoas que criticam você, estas pessoas que não acreditam em você, que Deus é na tua vida. Porque descerá fogo, Deus ouvirá a tua oração e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Amém, meu irmão? Receba esta palavra no teu coração. Receba esta palavra, porque Deus falando conosco. E grandes coisas fará o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você, profeta. Eu quero orar por você, profetisa. Eu vou orar para que o Espírito de Deus te sustente, para que o Espírito de Deus te fortaleça, porque ainda tem obras para fazer. Você vai sair do Querite, você vai passar por Sarepta, até você conquistar o Carmelo, que é o que Deus tem para te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento, meu Pai, os teus profetas, Senhor. Os teus profetas, Senhor. Os teus profetas que têm sofrido pela tua palavra, que têm passado, Senhor, por mentirosos. Os teus profetas, Senhor, que têm sofrido na boca, Senhor, de matadores de profetas, como Jezabel. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Espírito Santo do Senhor, visita este homem, visita esta mulher, Senhor, dá ousadia, ajuda, Senhor, os teus servos, ajuda para que eles, Senhor, possam, meu Pai, profetizar, para que eles possam, Senhor, ter uma vida, meu Pai, digna na tua presença, para que eles possam, Senhor, fazer, meu Pai, fazer com que, meu Pai, fogo, Senhor do céu, desça durante as suas orações, para que, meu Pai, as orações dos teus filhos sejam ouvidas, para que, Senhor, a tua igreja seja, meu Pai, edificada, Senhor, nesta terra. Ó Senhor, ajuda, meu Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher, Senhor, sara as feridas, Senhor. Nós sabemos que o verdadeiro profeta, ele sofre, Senhor. Ora, meu Pai, Jeremias sofreu, Senhor, Amós sofreu, meu Pai, Elias, o próprio Elias sofreu, Senhor.
mas o Senhor, através do teu Espírito, é quem nos dá força. É o Senhor que sara as feridas. É o Senhor, meu Pai, que nos ajuda nesses momentos difíceis. Abençoa, meu Pai, os profetas da tua casa, Senhor. Seja ele quem for, Senhor. Seja, meu Pai, o limpador do banco da igreja, seja o porteiro, seja, meu Pai, aquele que serve a água, Senhor. Abençoa os teus profetas. Anima os teus profetas, Espírito Santo, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Receba a unção da parte do Senhor, meu irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.